Olá, meu povo, tudo bem com vocês? E aí, como que tá aí o encerramento, né, de 2024, já o 2025 batendo as portas, né? Hoje já é dia 30 de dezembro. Então, 2024 já está indo embora e vem agora chegando aí, batendo as portas o 2025. Pois bem, minha gente, esses dias eu tive aí um pequeno recesso, né? Inclusive aqui no canal também. A gente não fez gravações de vídeos importantes e com isso, inclusive aqui no canal, a gente teve uma decaída aí né, nas visualizações dos vídeos e assim por diante. O YouTube também tem um pouco que faz parte do algoritmo, né, de continuidade, de você dar continuidade no trabalho que você está fazendo. E com isso, então, a gente precisa correr atrás agora para poder melhorar um pouquinho mais. Por isso, já vou pedindo a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva aqui no canal e que também vai ajudando com o seu like. O seu like é importante, faz com que esse vídeo que eu estou postando aqui, ele ganhe um alcance maior. E se você é uma pessoa de esquerda, você está no lugar certo. Aqui é o seu lugar, tá certo? Esse canal é um canal de esquerda, é um canal que defende o presidente Lula. É um canal que não defende a extrema-direita, que não defende Bolsonaro de maneira nenhuma. Tá certo? Então, eu vou trazer aqui a notícia de hoje para vocês. Primeiramente, para poder situar aqui, né, essa notícia. O título dessa notícia tem a ver com o Carluxo, né? O número 3 do Bozo, o Carlos Carluxo, faz ameaça inacreditável contra ministro de Lula. Que ameaças são essas, né, do Carluxo? Carluxo ameaçando ministro de Lula? Por qual motivo? Por qual motivo? Nós sabemos que a chamada violência política é o que sempre fez parte dessa gente, da família Bolsonaro. A violência política. A aposta deles sempre foi por esse caminho, a gente sabe, até nas redes sociais e assim por diante, né? Antes de trazer propriamente assim o assuntos que a respeito do Carluxo, dessa ameaça e tudo mais ao ministro de Lula, tá? Eu já vou dizer para vocês quem é esse ministro, é o Paulo Pimenta, da SECOM, da Secretaria de Comunicação, né, do governo Lula. O que aconteceu que levou o Carluxo a ficar assim nervosinho, né? A ficar pé da vida com o Paulo Pimenta? O que fez com que o Carluxo então ficasse pé da vida contra o Paulo Pimenta? É o seguinte, o Paulo Pimenta, agora, no domingo, dia 29, ele fez uma live, como ele costuma, né, no seu canal, fazer lives. Então, nessa live, ele comentou várias coisas, mas uma das coisas que ele, até que foi o início da sua live, tinha a ver com a prisão de Bolsonaro em 2025. Então, ele, primeiramente, ele foi assim deixando claro para quem estava assistindo de que o Bolsonaro com certeza deveria ser preso em 2025. Tá certo? Em 2025, então, o Bolsonaro deveria ser preso. Mas a questão que, assim que o Paulo Pimenta levantava lá, né, nessa live que ele gravou, é assim: o Bolsonaro deverá ser preso em 2025 em que mês? Quando? Quando que
o Bolsonaro deverá ser preso? E aí ele fez essa pergunta, inclusive até para quem estava participando, né, dessa live dele. Aí tinha algumas pessoas que até respondiam e tudo mais, né? Alguns dizendo que de repente o Bolsonaro já deveria ser preso em janeiro, outros iam dizendo outros meses e assim por diante. Com isso, o Paulo Pimenta resolveu então dizer, tá, assim, de forma bem contundente, quando que, na opinião dele, o Bolsonaro deverá ser preso. Segundo ele, o Bolsonaro será preso em setembro. Isso é uma estimativa, né, uma aposta dele sobre a prisão de Bolsonaro. E aí ele explicou por que Bolsonaro então seria preso em setembro. Isso por conta do julgamento, né, do chamado trânsito em julgado, né, que vai acontecendo, que a defesa, inclusive, né, entra com recursos, aquela coisa toda. Então vai passar por todo um processo, por todo um encaminhamento pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e devido à demora, né, sem dizer que tem outros condenados também, né, lembram de mais condenados militares que também estão aí, muitos já estão presos, tá certo? Então, devido a esse período, esse tempo, o Paulo Pimenta, então, ele, na visão dele, a perspectiva é de que Bolsonaro, então, será preso em setembro. E aí ele, quando ele encerra, né, tratando desse assunto sobre a prisão de Bolsonaro, ele deixa uma coisa assim até um pouco meio irônica, né, dizendo que o Bolsonaro deveria passar o 7 de setembro na cadeia, né? Ironizando porque o 7 de setembro sempre foi aquele momento simbólico, né, de ir para as ruas, aquela algazarra toda que era feita, né, no 7 de setembro. Sempre era o 7 de setembro. Então, essa foi, vamos dizer assim, a questão do Paulo Pimenta. Tá certo? O Paulo Pimenta, então, tratou dessa questão sobre a prisão de Bolsonaro. Isso daí, então, deixou o Carluxo pé da vida, né? Deixou ele pé da vida. Então, a notícia que a gente tem é assim: o ex-presidente Bolsonaro e seus filhos são adeptos do método da violência política como ferramenta de disputa. Isso não é novidade para ninguém. No entanto, o filho 3 de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, deu um passo adiante e fez uma ameaça inacreditável contra um membro do governo federal. Por meio de suas redes sociais, Carlos Bolsonaro disparou uma ameaça contra o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, e afirmou que ele terá uma surpresa em 2025, sem revelar o quê. Que surpresa é essa que o ministro Paulo Pimenta vai ter em 2025? Ele não deixou claro sobre isso, tá certo? Vida de Paulo Pimenta, esse aqui abre aspas, tá? Vida de Paulo Pimenta terá uma reviravolta até antes de julho de 2025, fecha aspas. Ameaçou Carlos Bolsonaro. Olha pra você ver. Vida de Paulo Pimenta terá uma reviravolta até antes de julho. Ele até coloca aqui a data, né? É claro, essa reviravolta até antes de chegar ao setembro, que foi falado pelo Paulo Pimenta, né? Então, olha só, a vida de Paulo Pimenta terá uma reviravolta antes mesmo de julho de 2025. Essa é a afirmação, então, do Carluxo. A ameaça feita pelo Carluxo ocorre após Paulo Pimenta publicar um vídeo em suas redes no qual afirma que o ex-presidente deve ser preso em setembro. Então, gente, veja como que é a situação, né?
Carluxo tá aí revoltado, né? Tá aí se condoendo pelo papai, né? Pelo papai. E então tudo que se fala, tudo que se faz, inclusive contra o papai, então é motivo para que o próprio Carluxo ou qualquer um dos filhos do Bozo sintam-se as dores, como se fossem dores do parto, né? O sentimento pelo pai, aquela coisa toda. E essa gente toda ainda corre um grande risco, né? De serem condenados, os próprios filhos, envolvendo os próprios filhos também de Bolsonaro. Não é apenas o Bolsonaro, tá? E então isso daí deixa assim todos eles, os outros filhos também, pé da vida, né? Deixam nervosos e aí é isso que acontece. Ameaça, entendeu? Esse tipo de situação. Mas é isso daí. 2025 já está batendo as portas, como eu disse para vocês, e muita coisa pode acontecer nesse ano vindouro que vem. Não vai ser fácil. Há previsões de muitas dificuldades que poderemos enfrentar em 2025, não só no Brasil, mas também no mundo, como a gente já sabe, né? Basta a gente entender que o Trump, se eu não me engano, a partir de janeiro, eu não sei quando que tem a posse lá, o Donald Trump, a volta do Donald Trump, quando que ele vai tomar posse, também é 2025. E o que pode acontecer com o mundo, né, com a volta do Donald Trump nos Estados Unidos? O que pode acontecer com o mundo, o que pode acontecer com o Brasil, né? Não se sabe. Coisas boas a gente já prevê que não vai ser possível ter coisas boas de maneira nenhuma. Com essa, ainda mais com esse senhor no poder, né, lá nos Estados Unidos. Com isso eu fico hoje por aqui. Vou sempre pedindo a todos vocês que me acompanhem aqui no canal, fiquem ligados que sempre vamos trazer novidades para vocês. Um abraço e até a próxima.